Oi, eu sou a Carol Gonzalez e hoje eu vou contar a minha história, como foi que eu cheguei no Stop Motion. Primeiro vídeo de 2020, eu quero em 2020 chegar no YouTube com tudo, fazer muito vídeo, muito conteúdo legal. E eu tava aqui pensando em que falar pra vocês e lembrei que eu nunca fiz um vídeo contando minha história, nunca fiz um vídeo contando como eu cheguei até aqui, por que eu trabalho com Stop Motion hoje e quais foram os degrauzinhos que eu fui subindo ao longo da minha carreira. Eu acho muito legal contar pra vocês como que eu cheguei aqui, que tipo de trabalho eu já fiz na vida, porque eu já fiz de tudo um pouco, até descobrir que realmente eu só quero trabalhar com Stop Motion mesmo. Bom, eu nasci em 1990 e... Tô brincando, não sai do vídeo. Eu já vou pular alguns anos mais pra frente e começar de quando eu tava saindo da escola e pensando no que eu ia fazer de faculdade. Eu acho uma puta injustiça a gente ter que decidir o que quer fazer do resto da vida aos 17 anos, mas é assim mesmo. Eu tenho um irmão mais velho, o Pedro, e quando ele se formou na escola, ele foi fazer faculdade de jornalismo. Nessa época ainda se fazia jornalismo, ainda precisava de diploma pra fazer jornalismo. Ele foi fazer jornalismo lá na UFSC, que é uma faculdade federal de Santa Catarina. E aí, um belo dia, eu fui lá visitar ele, fiquei um mês de férias em Santa Catarina, tal. E ele tava terminando um semestre da faculdade. E aí, eu fui num estúdio da faculdade lá dele, que ele tinha que fazer tipo um jornal ao vivo, né, pra uma banca e tal. Era meio que um TCCzinho dele de final de semestre. Quando eu cheguei no estúdio e vi aquelas luzes e vi câmeras passando e pessoas apresentando, eu fiquei encantadíssima. Falei, meu Deus, eu preciso trabalhar na televisão, é muito legal isso. Assim que eu voltar, vou trabalhar na TV. Só que eu, libriana que sou, não decido as coisas tão fácil assim na vida. E aí eu voltei, terminei minha escola, né, terminei o terceiro colegial e falei assim, eu ainda não tenho certeza do que eu vou fazer. O meu pai, brotherzaço, me incentivou muito a fazer intercâmbio e me descobrir e tal. Fui fazer intercâmbio, eu morei na Irlanda durante 8 meses, que eram pra ser 6, só que tava tão legal que eu fiquei 8 meses. E lá eu, fiz muita festa, tomei muita cerveja, viajei pra todo canto. Enfim, não pensei em nada da minha vida, mas serviu pra amadurecer, me conhecer melhor e falei, não, beleza, eu vou fazer rádio e TV mesmo, eu acho que eu tenho tudo a ver com essa profissão, eu sempre fui uma pessoa comunicativa e vai ser muito legal e lá. Acontece que eu cheguei no Brasil em outubro, prestei vestibular, passei, e aí eu ia de outubro até janeiro, que era o fevereiro, no começo das aulas, eu não tinha porra nenhuma pra fazer, e aí eu falei assim, quer saber, já vou começar, porque, pô, fiquei um ano fora, então já vou começar na frente dos meus colegas. O que eu fiz? Eu fui fazer um curso de fotografia. E aí, nesse curso de fotografia, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a mexer numa câmera profissional, manualmente, todos os princípios da fotografia. E fiquei encantada, puta que legal, comecei a fotografar. E aí fui fazer rádio e TV, já tinha todos esses conceitos e tudo mais. E ficava sempre atrás da câmera, sempre fazendo as coisas dos bastidores mesmo. Nunca, porque tinha muita coisa na faculdade que você tinha que apresentar, você tinha que ser apresentador, né? E eu nunca gostei de ficar na frente da câmera. Só agora que eu tenho um canal mesmo. Então eu fui fazer essa faculdade de rádio e TV. Eu fiz durante 1 ano e meio. E aí depois eu descobri que TV não era muito pra mim, que eu não curtia muito o sistema da televisão, né? Esse negócio de hierarquia e essas coisas. E também o lance de você ficar trabalhando muito tempo num projeto só, num programa de TV e tal. Eu gostava de uma coisa um pouco mais artística, que tinha que demorar. A TV é muito rápida, tudo é muito acelerado, você não consegue pensar muito, enfim, no projeto ou no filme que você... No caso, olha eu já, com cabeça de cinema. Mas você não consegue pensar muito no projeto que você tá fazendo, as coisas são mais rápidas e dinâmicas. E no cinema as coisas são um pouco mais lentas no sentido de tem um olhar mais apurado pra fotografia, pra música, pra cada etapa do filme, ela é um pouco mais demorada e um pouco mais pensada. E eu curtia muito esse processo. E aí eu fui fazer faculdade de cinema. Bem no meio dessa transição entre rádio, TV e cinema foi quando eu descobri o Stop Motion. Eu descobri que o Stop Motion existia, o que era, comecei a ver uns filmes e pesquisar um pouco sobre. E aí quando eu me mudei pra faculdade de cinema, eu tive um semestre de animação que mencionava o Stop Motion e ensinou bem basicamente. E aí eu fiz o meu primeiro filme Stop Motion, que é, ó, uma bosta.
assim, vai. Eu tinha toda a saga na minha cabeça, o Lego com o brócolis. Você viu que tem uns fiozinhos, não sabia limpar. Vai assim mesmo. O importante é fazer. O importante é descobrir as etapas, as dificuldades e ir melhorando um pouquinho de cada vez. Hoje eu acho que eu sou um pouco melhor do que esse primeiro filme que eu fiz. Eu sempre curti muito fazer curso, sempre fui uma pessoa que eu adoro fazer curso, eu acho muito legal. E aí eu descobri uma escola aqui em São Paulo chamada DRC. E eles têm vários cursos de softwares, eles ensinam vários tipos de software. E aí eu comecei a sentir uma necessidade na faculdade de cinema de aprender a fazer edição. Edição é uma coisa que você quase não aprende na faculdade de cinema, mesmo. É uma coisa... passam bem longe disso. Eles ensinam muito rápido, muito rápido o software, mas pra mim, depois eu aprendi que a edição, ela tá além de você simplesmente saber mexer no Premiere, no Final Cut ou whatever, ela tá na sua cabeça. A edição é movimento, é ritmo, é corte. Uma boa edição é você saber cortar exatamente no momento em que a sua emoção precisa daquele corte ou não. Isso eu aprendi nesse curso que eu fiz nessa escola que eu acabei de falar pra vocês, e eu amei edição, eu trabalhei anos e anos com edição. O meu primeiro trabalho com edição, eu ainda tava na faculdade, foi pra editar casamento. E aqui uma observação. Tem muita gente que acha que você só vai conseguir trabalhar se você estiver na faculdade. E olha só, esse trabalho, por exemplo, eu consegui ele enquanto eu ainda tava na faculdade, só que ele não era um estágio. Eu consegui ele num grupo de Facebook. Hoje em dia, falando real aqui pra vocês, olhando no olho de vocês, eu acredito que a faculdade, ela é ótima, ela te ensina a pensar, ela te ensina muitas coisas, ela pode te apresentar muitas pessoas importantes, mas com cursos e com boa vontade, você consegue criar uma carreira, traçar uma carreira sozinho e conseguir trabalhos do mesmo jeito. Tem muita gente que tem uma dúvida, que é: se eu não estiver na faculdade, eu nunca vou conseguir um trabalho. Resposta errada. Se você tiver afim, você vai conseguir um trabalho. Independente se você faz faculdade, se você fez curso online, se você fez curso presencial, se você criou um portfólio do zero, tipo com a câmera da sua mãe, não importa. O importante hoje em dia é o trabalho, é o portfólio. O que você já fez nessa vida, é isso que importa. E eu mostrando as coisas que eu já tinha feito nessa vida para uma produtora que fazia casamento, eu consegui o meu primeiro trabalho, que foi fazendo edição de casamento. Como era esse trabalho? Esse trabalho de edição de casamento era o seguinte: a mulher me passava um HD, onde tinham todos os brutos, todas as partes do casamento, a cerimônia, making off, festa, e aí ela dividia mais ou menos a timeline em 3 etapas. Primeiro você fazia o making off, depois você fazia o casamento, depois você fazia a festa. São 10 minutos de making off, sei lá, vai 5 minutos de making off, 20 minutos de cerimônia e 10 minutos de festa. Sempre assim, sempre assim, sempre assim. Eu comecei a trabalhar lá e uns 2 meses depois eu não aguentava mais fazer essa sequência, esses minutos certinho. Só mudava o casal, era muito chato, era um tédio sem fim. O que eu fiz? Eu falei assim: Ai, quer saber? E se eu mudar tudo a ordem? Eu acho que vai ficar legal. Peguei e comecei a pirar. Peguei umas músicas que ela nunca tinha falado, peguei uns efeitos que ela nunca tinha falado pra eu colocar e comecei a mudar a ordem. Eu pegava o começo da festa, misturava com a cerimônia, eu tinha o making off no meio, fiz isso em um vídeo e mostrei pra ela. Ai, caralho. Tô demitida, né? Ela amou o resultado. Ela gostou tanto que eu até consegui aumentar meu preço. Eu ganhava na época R$500 por vídeo editado e aí eu consegui aumentar pra 800. Então aí eu comecei a fazer mais essas brincadeiras e esse tipo de edição e ela pirou e adotou isso na empresa dela. Enfim, uma hora eu comecei a cansar desse tipo de vídeo, falei: não gosto mais de fazer casamento, me demiti, falei... E vamos pra próxima. Nessa época eu já tava terminando a faculdade de cinema e aí eu comecei a me envolver em festivais de cinema e comecei a trabalhar em alguns deles, a maioria aqui em São Paulo. E aí eu trabalhava como monitora, pega não sei o que lá, abre a sala tal, vai ter sessão não sei o que, apresenta o diretor pra não sei quem. Ficava fazendo meio de campo. Depois disso, eu terminei a faculdade, fiz meu TCC, tudo certo, tudo lindo, e falei: e agora? O que eu faço da minha vida? Foi aí que eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade. Eu nunca tinha trabalhado em agência na vida, nunca nem tinha feito publicidade na vida. Gente, uma nota aqui do editor, uma coisa que eu esqueci de falar, bem nessa parte. É o seguinte: às vezes você não sabe fazer algum trabalho e você vai pra alguma produtora, algum empregador que te pergunta se você não sabe, e muitas vezes você pode perder a oportunidade por não saber. O que eu sugiro? Sempre fala que sabe. Quando eu comecei a trabalhar com publicidade, eu nunca tinha feito isso, como eu falei.
E eu falei assim, cara, vambora. Eu me comportei como uma pessoa muito confiante. E como que se eu conseguisse fazer aquilo. E de fato eu fiquei estudando 3 noites o que eles pediam e conseguia fazer. Então não é porque você não sabe uma coisa que você tem que negar obrigatoriamente. Se você se esforçar de fato, estudar, virar à noite trabalhando, você vai conseguir. Então, os maiores casos de sucesso que eu já vi, as pessoas não sabiam onde elas estavam se metendo, mas era uma boa oportunidade, então elas abraçaram isso com unhas e dentes e aí rolou. Então fica aqui essa dica aqui, o recado do editor. Agora vamos voltar pro vídeo. E aí eu comecei a trabalhar na Babusca. É uma agência muito legal que tem até hoje e eles trabalham por home office. Isso era maravilhoso, porque eu não tinha que ir até lá, eu trabalhava do conforto do meu lar, descalça de pijama. Eu entrei na Babusca como editora, porque nessa época era a coisa que eu mais sabia fazer. E à medida que os trabalhos chegavam, começou a ter uma demanda muito grande de animação 2D. Eram umas coisas bem simples no começo, depois começou a ficar um pouco mais complexo, mas a minha missão era aprender 2D. E aí é que a animação começa a entrar na minha vida de verdade. Porque eu comecei a aprender animação 2D e junto com isso eu comecei a entender mais os princípios da animação, o que faz uma boa animação, comecei a assistir muito mais animação e aí eu me apaixonei por animação 3D. O que eu fui fazer? Um curso. Fiz 1 ano de curso de animação 3D e descobri que não era isso que eu gostava. Mas já tava quase, eu já tava lá dentro da animação. E aliás, foi dentro da escola que eu fiz um curso de 3D, que é a Méliès, que hoje é uma faculdade, que eu fiz meu primeiro curso de stop motion e comecei a realmente olhar pro stop motion como... Na própria escola que eu fiz animação 3D, tinha um curso de criação de boneco para stop motion. E aí que a coisa começa a ficar legal, porque eu comecei a aprender a fazer boneco, a fazer estrutura, a fazer cabeça, tudo. Fiz um boneco inteiro, o curso levava uns 3 meses. Infelizmente eu perdi esse boneco na mudança e não posso mostrar pra vocês, mas era muito ruim. E aí depois dessa pira do curso de criação pra boneco em stop motion, foi que eu comecei a olhar pro stop motion realmente como uma possibilidade de carreira. Como, cara, eu posso fazer isso da vida. E aí eu comecei a devorar todos os canais de YouTube que existem em stop motion, que no caso são só gringos, né, ainda. E comecei a fazer stop motion por conta própria. Então, o que eu fiz? Primeiro passo, comprei o Dragon Frame. Comprei o Dragon Frame, umas 2 semanas depois chegou o controlinho, esse aqui. E aí eu comecei a criar vários stop motion por conta própria e descobri que eu era muito ruim. Eu não sabia nada, eu não conseguia fazer as coisas se mexerem de um jeito legal. E aí o que eu fui fazer? Sim, um curso. Numa das minhas andanças pela internet eu descobri um mestrado em stop motion na Espanha. E aí eu falei, ué, por que não? E taca eu pra Espanha com minha mulher e o cachorro. Eu fiz mestrado em stop motion na BAL, que é uma escola em Barcelona, e ele é muito completinho. Ele ensina tudo, todas as técnicas de stop motion que você pode imaginar. A gente fez stop motion com areia, com tinta, com boneco, com massinha, com papel, tudo, todas as técnicas, com pessoas, com tudo. Ele ensina bem todas as técnicas e no final você faz um curta de encerramento, tipo um TCC do curso. O nosso curta ainda não pode ser divulgado porque a gente vai escrever em festivais, mas eu vou deixar só um pedacinho pra vocês verem. E aí eu fiquei lá 9 meses fazendo vários tipos de animação e aprendendo muito sobre stop motion. E foi a hora de voltar, depois de 1 ano morando em Barcelona, voltar pro Brasil. Eu já cheguei aqui faz uns 3 meses e desde que eu cheguei eu tô lotada de stop motion pra fazer, porque ainda bem as pessoas estão começando a ver o stop motion como uma forma, enfim, de fazer publicidade, de apresentar produtos, de contar história. E é isso que eu quero que o Brasil veja cada vez mais o stop motion como uma forma de contar história, como uma possibilidade de apresentar
apresentar produtos, de apresentar serviços, enfim. Se você não conhece o nosso Instagram ainda, entra @mariamarculinafilmes, que tem lá todos os tipos de animação que eu faço. Eu tento falar bastante sobre isso, sobre stop motion, ensinar o que eu consigo. Em breve tem muitas novidades. Espero que você tenha gostado da minha história. Se você tem qualquer dúvida sobre stop motion, faculdade, carreira, cursos, qualquer coisa, deixa aqui no comentário, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima.